6 livros que toda empreendedora precisa ler. Oi gente, meu nome é Nayara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 livros que são muito importantes e interessantes que você, mulher empreendedora, precisa ler, precisa ter, porque eles podem te ajudar muito nesse processo de ter o seu negócio, de empreender. Até mesmo você que está pensando em empreender ainda não tem o seu próprio negócio. São livros incríveis de mulheres fortes, batalhadoras, com histórias inspiradoras e que podem com certeza te inspirar no seu negócio, te inspirar a continuar e a não desistir. Porque eu sei, você sabe, empreender não é fácil, mas a recompensa de ter o seu negócio estruturado, de não depender de ninguém, de ter a sua independência financeira, de poder fazer os seus horários, de viver a sua vida e os seus sonhos, nada paga, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava fazendo um estudo sobre o empreendedorismo no Brasil, sobre as mulheres empreendedoras, sobre as novas empreendedoras, sobre o impacto da pandemia no empreendedorismo feminino, no empreendedorismo no Brasil. E eu vi dados muito interessantes e eu vou falar alguns dados aqui para vocês, mas é só a título de conhecimento mesmo, não é nada assim muito profundo, porque eu faço parte dessa estatística e eu acredito que se você chegou nesse vídeo, você também faz parte dessa estatística e você também pode estar procurando formas de ferramentas, formas e ferramentas para trabalhar, para exercer o seu negócio, para exercer o seu empreendedorismo, porque muitas de nós empreendemos, por necessidade, começamos a empreender porque precisamos complementar a renda, porque precisa ter mais tempo com os filhos, porque o mercado de trabalho não te absorveu. E essa é uma grande realidade, Muitas das mulheres não empreendem por paixão, porque sempre sonharam com isso, porque é o que elas sempre quiseram. E aprender a empreender, aprender a se apaixonar por isso, aprender a fazer isso, é um caminho, é algo que você precisa desenvolver, quando você começa a empreender. Porque se você faz um negócio de qualquer jeito, se você faz pelas metades, se você faz e não se apaixona por aquilo que você está fazendo, dificilmente tem aquela chance de prosperar. Enfim, vamos voltar ali aos dados. Uma realidade, em 2021, que a gente vê cada vez mais, é que as mulheres elas estão cada vez mais dentro do ambiente corporativo, elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e empreendendo também. E muitas coisas que existem aí pelo mundo são feitas por mulheres, Eu lembro que no Dia da Mulher, lá em São Paulo, pelas ruas de São Paulo, você via várias placas, vários quadrinhos falando invenções que foram criadas por mulheres e que ninguém sequer imagina. Como, por exemplo, a cerveja, o painel solar, os algoritmos, os softwares de computador, o sistema, o wireless, o colete à prova de balas. Enfim, diversas outras invenções que foram mulheres que fizeram, que foram mulheres que descobriram e que muitas vezes por puro machismo a gente acha que foi um homem ou a gente não acredita que uma mulher possa ter tido a capacidade de fazer aquilo. E é algo que tem mudado, é uma barreira que tem sido quebrada, mas que ainda tem uma resistência, ainda é forte, a mulher ainda recebe menos que o homem num cargo similar, A mulher ainda tem menos espaço, a mulher ainda tem menos credibilidade, as pessoas acreditam menos na capacidade da mulher de executar alguma função, de fazer algum trabalho, na inteligência da mulher. Então, assim, são diversos fatores que ainda diminuem a mulher, que ainda sugam a mulher, que ainda puxam a mulher para baixo no mercado, fazem com que a mulher não consiga se destacar, não tenha uma posição de igualdade com o homem, ou que ela cresça, ou que ela acredite no próprio potencial. As meninas crescem
sem muitos exemplos de mulheres, tanto na política quanto nas grandes empresas, em posições de destaque, né, no nosso país e no mundo. Dos mais de 190 países no mundo todo, independentes e livres e que possuem um sistema político de eleição, 17 deles apenas são governados por mulheres ou já foram governados por mulheres. E é um número muito pequeno, sabe? E a gente não tem muita dimensão disso. Eu, pelo menos, quanto mulher, nunca paro pra pensar muito nisso. E quando eu paro pra pensar, são em momentos específicos que eu decidi estudar alguma coisa relacionada ou que eu estou me sentindo realmente oprimida pelo sistema. Não é algo que tá no nosso dia a dia, que a gente debate, que a gente fala. Apesar de ter muitas mulheres que diariamente, né, levantam essa bandeira e tem essa luta. Mas eu tô falando que de modo geral, a gente não para pra pensar muito nisso. E isso é muito importante, porque uma menina que cresce sem um exemplo de representatividade, ela dificilmente vai sentir que ela tá num lugar dela de fala, ela dificilmente vai achar que ela pode chegar nessa posição, que ela pode ser uma líder, que ela pode ser uma CEO, que ela pode ter a própria empresa, que ela pode fazer coisas grandiosas tanto quanto os homens. E uma pesquisa feita pelo Sebrae juntamente com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade para o GEM, que é a sigla em inglês para Global Entrepreneurship Monitor 2020, foi um estudo que eles fizeram, né, uma pesquisa com vários países sobre os dados de empreendedorismo dos países participantes. E nesse estudo, ele fala que o número de mulheres empreendedoras no Brasil diminuiu de 2019 para 2020 e diminuiu em 4%. Antes eram 50% dos homens empreendedores e 50% das mulheres. E hoje em dia são apenas 45,9% de mulheres empreendendo. E desses 45,9%, apenas 31,3% são empresas estabelecidas no mercado. E quando eu falo empresas estabelecidas no mercado, são empresas que têm mais de 3 anos e meio de história, de duração, desde a sua abertura, que elas já estão consolidadas no mercado, que elas são empresas realmente que já andam sozinhas e não tem o perigo delas quebrarem ou fecharem com a maior facilidade que uma empresa nova. Então, 31% são empresas que são de mulheres, geridas por mulheres, né? E que elas são consolidadas no mercado. E desses 45,9% de mulheres, que são a fatia de empreendedoras do mercado, houve um número muito grande de mulheres entrando no mercado de empreendedorismo, que soma 55,5%. 55,5% de novas empreendedoras, novas empresas, mulheres que entraram no mercado, né, com a crise, com a pandemia 2020, 2021 e que não têm experiência alguma com o mercado de empreendedorismo, que são novas no ramo, que a empresa tem menos de um ano. E essas mulheres empreendedoras, muitas delas são jovens, entre 18 e 25, 30 anos. Esses são todos dados disponíveis na internet. Tem também um relatório que é feito de 4 em 4 meses que o governo federal oferece em relação às empresas, ao empreendedorismo no Brasil. É muito interessante. Eu recomendo que, se você se interessa pelo assunto, se você é empreendedora, se você quer saber mais, que você estude, que você olhe sobre esses assuntos e leia, porque vai te agregar muito e vai te trazer uma propriedade muito grande na hora de gerir a sua empresa, de conversar com outras pessoas e de falar sobre esse assunto. E analisando toda esses números, essa situação e me incluindo, né, me vendo nesses dados também, como essas novas empreendedoras que começaram com a pandemia e que a empresa tem menos de 3 anos e meio de funcionamento e que ainda está procurando se encontrar e se entender quanto empreendedora, né? Buscando inspirações, buscando formas de inovar, buscando formas de trazer o sustento para sua casa e de aumentar os seus rendimentos e fazer algo melhor, algo bom, algo bonito, algo incrível. Foi disso que eu decidi trazer estes 6 livros que com certeza podem te inspirar, te ajudar, te trazer novas ideias, quem sabe. O primeiro é o Girl Boss, da Sofia Amoruso. Esse livro conta a trajetória e a história da Sofia Amoruso, que criou uma lojinha no eBay chamada Nastigal, que agora é uma super empresa, que tem mais de 300 funcionários e que tem um rendimento milionário e que é um exemplo de vitória, né, de crescimento, de sucesso para todo mundo que empreende.
Ela começou com um brechó online no eBay e ela fazia leilões. E lá ela conta como foi a evolução, como era a visão dela de negócio, como é que ela se desenvolveu. Então é um livro muito inspirador para quem tá começando a empreender agora. E não apenas com roupas, ele pode te dar muitas ideias em qualquer outra área que você deseje empreender e trabalhar. O segundo livro é o Faça Acontecer, escrito pela Sheryl Sandberg. Eu não sei se eu tô falando o nome dela correto, gente. Mas enfim, esse livro é incrível, é maravilhoso. Ela trabalhou no Facebook, ela foi uma das diretoras lá dentro do Facebook e ela traz questionamentos muito importantes relacionados às mulheres e às posições que elas ocupam na sociedade. Então ela investiga as razões das mulheres estarem estagnadas em suas carreiras por tanto tempo, né? Por que as mulheres não conseguem ocupar cargos de chefia, de liderança? Por que as mulheres não estão no poder, não estão no comando de várias empresas e cargos políticos, enfim. Ela também identifica, né, a raiz desse problema e oferece soluções práticas. Ela foi eleita uma das 10 mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes. E com esse livro ela encoraja as mulheres a sonharem mais alto e assumirem riscos e se lançarem em busca dos seus objetivos sem medo. Então, eu acho que é um gás para quem quer empreender, porque a gente tem muito medo de se jogar, de fazer as coisas acontecerem, de ter ideias e as ideias darem errado. Então, ela tem isso, ela ajuda nisso, ela fala muito sobre isso, sobre você acreditar em si mesma, sobre você acreditar no seu potencial. Só um adendozinho aqui no final. Ela acredita que as mulheres terem mais posições de liderança vai trazer uma igualdade maior e também um tratamento mais justo para todas as mulheres no mundo. Eu achei incrível isso. O terceiro livro se chama O Momento de Voar e ele foi escrito pela Melinda Gates. Sim, se você conhece esse sobrenome, é ela mesma, a esposa do Bill Gates. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui, né? Ela não é só a esposa do Bill Gates. A gente tem que parar de ter essa mentalidade, né? De achar que ela é importante, que ela é alguém, que as mulheres são alguém por conta dos maridos delas. Pela história, né, pelo histórico no livro, pela história dela, antes mesmo dela se casar com o Bill Gates, ela já era uma mulher incrível, ela já era uma mulher extraordinária, excepcional, ela já trabalhava com coisas incríveis e já ocupava posições e cargos de extrema relevância social. E casar com o Bill Gates foi só a cerejinha do bolo ali. Eles são um casal muito inspirador para mim, né? Eles trabalham com causas sociais e ligadas à saúde e também aos direitos das mulheres. Uma das causas mais importantes que a Melinda trabalha tem a ver com isso, né? As mulheres conseguirem essa igualdade quanto seres humanos, de poderem fazer as coisas tanto quanto outros homens e assim serem respeitadas, serem livres e conseguirem se destacar, né, na nossa sociedade. Ela acredita muito que algo que pode transformar o mundo e melhorar a vida das mulheres é a conexão. Você entender que eu e você somos parte da mesma coisa, somos o mesmo, somos um só. E essa conexão vai trazer a igualdade para homens e mulheres, né, para as mulheres em relação aos homens, e também o empoderamento para as mulheres, delas conseguirem estudar, se formar, terem o seu próprio negócio, se desenvolverem enquanto seres humanos e decidirem suas próprias vidas. Eu acho que é o livro mais incrível que você vai ler. Sério, essa lista tá maravilhosa, mas esse livro aqui pode até começar por ele, viu? O quarto livro é muito especial pra mim. Eu escolhi ele principalmente porque ele tem a ver com a área da moda. Se chama Do Nosso Jeito e quem escreveu ele foi a Maureen Chickett. Eu não sei como pronuncia também, gente, me dá essa colher de chá no inglês.
Ela é ex-CEO da Chanel e nesse livro ela conta a trajetória dela profissional. Então não tem muito da vida pessoal dela, mas ela conta desde a formação dela na faculdade até ela chegar a CEO da Chanel e depois, né, pedir para se retirar, sair desse cargo por conta própria. Ela saiu do cargo para se dedicar a outros projetos, a outras coisas que ela tinha interesse e que para ela eram mais relevantes no momento. Ela fez feitos incríveis, né, com a Chanel. Ela conseguiu tocar a empresa durante as maiores crises entre 2003 e 2016 e a empresa teve lucros, teve um crescimento assim absurdo nas mãos dela. Então ela foi uma CEO muito respeitada e muito admirada. A história dela é maravilhosa, gente. É uma mulher que na década de 90, né, quando era um absurdo incrível, apesar de que hoje ainda é, né, um absurdo enorme, a mulher sair de casa para trabalhar e o homem ficar em casa cuidando das crianças e trabalhando em casa, desenvolvendo suas atividades em casa. Ela conta que ela fazia isso, que ela sofreu preconceito de diversas formas por ser mulher, e ela também conta como ela superou essas barreiras. Ela também dá dicas sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, fala sobre as falhas e acertos dela também e sobre o amadurecimento dela como mulher e como profissional. Eu recomendo muito, acho que é um livro incrível que você vai aprender demais e vai abrir a sua mente. O nosso quinto livro dessa listinha perfeita se chama Minha História, que foi escrito pela Michelle Obama. É outra mulher muito inspiradora, com uma história incrível e que, além de ser mulher, é negra. Então, assim, ela sofreu, além do preconceito, né, por ser mulher, ela sofreu preconceito racial, racismo, que a gente sabe que é algo muito pesado, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, muitas mulheres sofrem com isso. Para uma mulher negra, é muito mais difícil empreender, crescer e se destacar no mercado e na sociedade do que para uma mulher branca. Eu não tenho propriedade de falar sobre isso, mas eu entendo e eu respeito. E eu acredito que esse é um livro que vai ajudar a gente a ver o mundo da Michelle, o mundo como ela via e as histórias de superação dela, como ela traçou a vida dela e tudo que ela fez até chegar na Casa Branca. É um livro inspirador, é um livro que vai te agregar de muitas formas e eu recomendo muito. E o sexto e último livro, que ficou por último, mas não é menos importante, é tão incrível quanto os outros, se chama Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Eu decidi colocar esse livro nessa lista porque eu sinto que nós brasileiras, eu pelo menos, sinto muito falta de referências no meu país, de mulheres incríveis do meu passado, né? Mulheres que revolucionaram a história do meu país e, consequentemente, a minha história. Então, esse livro traz a história de muitas brasileiras que fizeram a diferença, que revolucionaram, de certa forma, né, o nosso mundo de hoje, que impactaram a nossa história e elas vão servir de inspiração e referência para você nas várias situações, né, que elas viveram de cada história. São histórias curtas, histórias que você pode ler separadamente. Você pode ler o livro corrido, ou você pode ler uma história hoje, uma história amanhã, uma história depois. Eu recomendo muito para as empreendedoras mamães que leiam para suas filhas, que deem para suas filhas de presente, porque é muito legal você conhecer um pouco mais das suas raízes, das suas origens, da sua história e saber que no Brasil teve sim mulheres no passado que foram muito incríveis e que por causa delas nós estamos aqui hoje e podemos fazer muitas das coisas que fazemos. Bom, esses foram os livros, são os 6 livros que eu tenho para indicar para vocês. Eu acredito que eles podem te ajudar de formas únicas e incríveis. Aí só a experiência de você ler um livro já é algo enriquecedor. Quem dirá livros escritos por mulheres incríveis, fantásticas, com histórias maravilhosas e que conquistaram tudo que elas sonharam. Serve como um reforço, né, pra gente não desistir. A minha lista de autoras mulheres empreendedoras é enorme. Então eu vou trazer outros livros aqui também pra
gente discutir, conversar. Se você tiver alguma dica de algum livro que você acha interessante, que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos os comentários de vocês. Eu vou fazer uma resenha desses outros livros que vocês indicarem aqui. Vamos conversar sobre isso. Eu também vou fazer um post bem completinho no meu Instagram, né? Com a capa de cada um desses livros e fazendo uma pequena sinopse, como eu fiz aqui no vídeo. Quem quiser, então, por escrito, é só me seguir lá no Instagram. É só olhar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu também vou deixar a lista de todos os livros que eu falei aqui, o link para vocês comprarem. É um link de afiliado, então eu peço que, se vocês tiverem interesse e forem comprar, que vocês comprem por esses links para me ajudar também. Se vocês gostaram do meu vídeo, gostaram dessa contribuição que eu fiz, vocês vão estar me ajudando. E é isso. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, para eu saber, né, se esse conteúdo te agrada, se é algo legal que eu possa continuar trazendo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com alguma mulher empreendedora que você conheça, ou com alguma mulher que você queira que conheça mais, que saiba mais sobre esse assunto. E eu acredito que, para que cada vez mais as mulheres possam ser protagonistas de suas próprias vidas, é preciso que a gente incentive o empreendedorismo feminino e que seja fomentado isso, que seja falado mais sobre isso, mostrado mais sobre o empreendedorismo feminino e a capacidade das mulheres de crescerem, de desenvolverem seus próprios projetos e sonharem. É com o incentivo do empreendedorismo feminino que as mulheres vão conseguir independência financeira, vão conseguir alçar voos mais altos, aumentar seus rendimentos, ter sua liberdade, tanto de tempo e espaço quanto de dinheiro. Elas vão gerar mais empregos, vão fomentar a sustentabilidade no mercado e, sobretudo, ser mais independentes, que é fundamental. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!